Hoje eu tô aqui na casa da Letícia Leal, essa menina linda. E eu tava sonhando em vir aqui aprender algumas coisas com ela, porque a história dela é fascinante e é o sonho de grande maioria das mulheres viver o que ela tá vivendo. Letícia, ela é uma empresária, né? Ela é sócia de uma pastelaria, o que torna seu feito mais impressionante ainda. Ela venceu a obesidade, tem um corpo mais saudável, muito mais qualidade de vida. E ela atribui essa conquista ao fato de ter convidado Deus para dirigir esse processo. Hoje é dia de antes e depois por aqui. Letícia é uma moça bem alta, linda, como vocês estão vendo, tem 1,70 m mais ou menos, né? E já pesou 120 quilos. Acho que já chegava a ser até uma... Obesidade grau 3. Grau 3, olha só. E agora, ela tá pesando, a gente estava conversando aqui, 71 quilos. Aconteceu uma coisa assim com ela que é o sonho de consumo da gente aí, meninas. Ela chegou no nutricionista e ele falou: não, você tá magra demais, pode engordar um pouco. Conta pra gente toda essa trajetória. Eu já resumi tudo, mas vamos ver os detalhes do que você tem conquistado, né? E como Deus fez parte desse processo. Então, eu nunca tive, assim, nunca foi um problema pra mim estar acima do peso. Eu sempre, assim, me achei bonita. Todo mundo fala: nossa, você é linda. Então, assim, nunca foi um problema de autoestima, de ficar depressiva. Não, eu sempre me achei bonita. Só que, assim, quando chegou, eu tava com 120 quilos, eu usava a calça número 54. E assim, eu conseguia comprar normal, nas lojas normais. Só que era o último número que tinha. Se eu quisesse, e ela já estava apertada em mim. Então, se eu fosse comprar outra calça, eu ia ter que comprar um número maior. Aí eu ia ter que comprar em lojas de tamanho especial. Então, a hora que eu vi isso, assim, pra mim foi um choque. Eu falei assim: Deus, me ajuda, porque... né, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar. Porque eu já tinha feito várias dietas, só que assim, eu emagrecia 10 quilos e engordava tudo de novo. Eu não conseguia manter o peso. Comecei eu sozinha, eu e Deus, e falei: vamos embora. E aí as pessoas começaram a perceber que eu tava emagrecendo. Eu já tinha emagrecido, eu tava com 120, eu já tinha emagrecido 16 quilos. Que legal. Né, eu não ia em nutricionista, nem em lugar nenhum. Nessa época, no começo. Aí eu comecei a seguir perfil de nutricionista, e eu ia pegando dica um pouco de cada um, ia fazendo, e eu montava minha própria dieta. Quando eu parava um pouco no peso, eu mudava de dieta, eu ia procurando informação. Chega uma hora que dá uma parada, né? A gente trava, né? A gente não consegue, você vai diminuindo a comida, mas o peso não desce mais. Aí eu mudava de dieta. E você não é vegetariana? Não. Você usa... Não como carne, como carne normal. Tá. Quando eu decidi que eu ia ficar magra, eu tinha comentado com a Débora e o Alexandre: no casamento de vocês, eu vou estar magra. Porque eles tinham me convidado para ser madrinha deles. E eu falei assim: não, no casamento de vocês, eu vou estar magra no peso que eu quero estar. E chegou no dia do casamento, eu estava no meu menor peso na época, que foi 67 quilos. Você teve uma fase daí que você percebeu que precisava de atividade física? Assim, quando eu emagreci 20 quilos, eu tava com 120, quando eu cheguei, passei menos de 100 quilos, aí eu entrei na academia, já. Eu comecei já na musculação. Quando eu me matriculei, a professora perguntou o que eu queria, qual era o meu objetivo de entrar na academia. Eu falei: emagrecer. Aí ela começou a me passar os treinos, né, de musculação. Aí eu fazia musculação e fazia cardio, né, que é correr, bicicleta e tal. Aí ela montava tudo pra mim e eu só fazia, mas era musculação. Todos os dias, assim, segunda a sexta. Então, quer dizer, gente, o segredo é essa constância também, né? E não é uma coisa assim que ela tá fazendo há 6 meses. Já tem alguns anos. Já. E aí eu fui emagrecendo, fazendo academia. Só que eu me alimentava com déficit calórico para emagrecer. Só que eu não comia a quantidade certa de carboidrato, de proteína, para eu poder trocar a gordura por massa magra. Então eu era magra,
você olhava pra mim, eu era magra, mas eu tinha um percentual de gordura muito alto. Só que não dava pra ver. E assim, eu tava bem magrinha, bem seca, mas o meu percentual de gordura era muito alto. Porque eu não comia. Não tinha massa magra. E aí quando eu comecei a ver isso, daí eu via que não tinha mudança no meu corpo com a musculação. Eu malhava, mas não era assim, né? E aí que eu busquei a ajuda do nutricionista, do profissional, pra ele calcular pra mim. E aí, quando eu fiz lá os exames que ele pede, tudinho, o meu percentual de gordura tava super alto. Tava 35, ele falou, tá muito alto. E minha massa magra tava baixa. Aí a gente começou a fazer a troca. De novo. Qual a importância do nutricionista no processo de emagrecimento e manutenção desse peso alcançado? A importância é que você vai conseguir chegar nos seus objetivos, mas com um ganho de saúde, fazendo alterações no teu estilo de vida, mudanças de hábito, de todo um comportamento. Então, é todo um processo individualizado que é feito para você, de acordo com os seus limites, de acordo com as suas dificuldades, para você conseguir alcançar esse objetivo. E essa manutenção do peso, ela vai se fidelizar na medida que você fizer algumas mudanças no teu estilo de vida. Então não é ficar de dieta o tempo todo, é fazer escolhas inteligentes, como eu sempre falo. O que é uma nutrição saudável? É exatamente isso. É quando eu tenho uma proposta de emagrecimento para o paciente, mas que eu sempre vou levar em conta a saúde desse paciente. Não adianta emagrecer por emagrecer, levando só em consideração o número da balança. É preciso perder peso sem perder massa magra. É possível perder peso e ganhar mais saúde, melhorar a imunidade, melhorar a qualidade do sono, melhorar a memória, a cognição, ter mais vitalidade. Tudo isso a gente considera na elaboração da dieta para um paciente. É um jogo muito mental, assim, de você controlar, né, de comer. No começo, se tinha alguém comendo alguma coisa perto de mim, eu sentia vontade de comer. Aí eu ficava pensando, o que eu quero? Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é me manter magra, então eu não vou comer. Eu falei assim, gente, eu nunca mais quero ser gorda na minha vida. Nunca mais. Como tudo na vida, a gente tem que viver várias vezes o não. A gente precisa dizer não pra gente, dizer não pra pessoas, dizer não pra oportunidades de coisas ruins, né? A gente tem muitas oportunidades para coisas que realmente não funcionam para nossa vida, né? A gente não gostaria de passar, de viver, de experimentar, de ter aquilo. Então, a alimentação é exatamente a mesma coisa, né? Acho que é importante a gente falar, né, que existem padrões de beleza no mundo, não é sobre isso. É sobre o padrão de Deus para nós, né? Você acha que Deus ajudou você nesse processo? 100%, porque é uma caminhada muito solitária. Porque as pessoas não entendem. As pessoas não entendem quando você não quer ir nos lugares. No começo, as pessoas não entendem o caminho que você decidiu traçar para sua vida. Assim, não só em relação à dieta, mas quando a gente vai fazer qualquer coisa na nossa vida que é diferente daquilo que tá todo mundo acostumado a fazer, as pessoas elas não te entendem. Então, assim, era uma caminhada muito solitária, assim. Então, assim, com certeza, eu tinha dias que eu chorava porque eu chorava porque eu queria comer. Não é que é assim, foi super fácil. Não, eu orava assim, Deus, me ajuda. Porque, igual a gente comentou, não é um padrão de beleza, mas assim, eu me sentia, sabe, assim, deixando de viver aquilo que Deus tinha pra minha vida quando eu tava acima do peso. Então, eu acho que Deus também colocou isso no meu coração, deu esse estalo, porque eu poderia ter continuado comendo e falar, não quero saber, né? Eu vou continuar. É um prazer comer, né? É uma alegria. São assim, a gente tá triste, a gente come. A gente tá feliz, a gente come. Vamos comemorar não sei o que, a gente come. Então, assim, não é só a comida em si, mas o fato de estar com as pessoas, né? De confraternizar com as pessoas, porque tudo gira em torno de algum alimento, né? Da mesa. Da mesa. Então, assim,
era uma caminhada muito solitária, assim. Hoje, assim, eu sofri muito, assim, eu chorava muito, porque eu, em determinados momentos, eu me importava muito com a opinião das pessoas. Então, o fato de querer sempre agradar, de não querer falar não. Então, eu fui, aos poucos, aprendendo a dizer não, a olhar pra mim, olhar pra mim, pra aquilo que eu queria. E se não fosse Deus, com certeza eu não teria tido essa força, né? Essa força de permanecer. Com certeza é assim. Eu sempre gosto de visitar na minha mente um versículo da Bíblia que resume a Bíblia, né? Que é: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao teu próximo como a ti mesmo. Se está dizendo aí que é para amar o próximo e tivesse parado nisso e amar o seu próximo, é uma coisa. Agora, quando fala que é como eu amo a mim mesma, então eu tenho cuidado por mim. Exatamente. Né? O que significa o corpo para Deus? O que significa o corpo? Um corpo físico para Deus? A Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É isso. Né? É onde, quando a gente aceita Jesus na nossa vida, é onde o Espírito Santo habita. Então, como que você vai sair para falar de Deus se você está doente? Eu não falo nem em relação a só o sobrepeso, estar. Mas se você está doente, se você não cuida da sua saúde, né? Como que exemplo que você vai dar, né? Então eu acho que essa mudança de mente que Deus trouxe para mim tem muito a ver com isso também, sabe? Porque quando eu tava com 120 quilos, eu já tava me encolhendo, eu já tava me retraindo, né? Então você acaba deixando de viver as coisas que Deus tem para sua vida, né? Então o senhor parece assim, né? Vamos pensar. Deus foi trazendo você de volta para um lugar, para casa, para casa que é a casa dele. A casa dele é o teu corpo e ele tinha um corpo perfeito, saudável para você, e você estava indo tava pra longe disso, né? Tava perdendo toda essa coisa linda que é ter um corpo saudável para ser casa de Deus. É tão profundo isso que as pessoas hoje vivem dizendo assim, não, Deus é amor, Deus aceita a gente como a gente é. Isso é muito perigoso, até relativo, porque Deus, ele criou o melhor pra gente, né? Então a gente sai dizendo assim, e banalizando tudo, se Deus criou um corpo para ser saudável, magro, tendo um peso ideal, tendo toda a química dele funcionando, toda a funcionalidade dele. É claro que cada um de nós tem uma deficiência de alguma forma, né? Alguns mais, outros menos. Mas como que eu vou achar que é legal uma pessoa começar a engordar, ter 100 quilos a mais do que ela deveria ter um ataque cardíaco e morrer? Eu não posso achar que isso é legal e que isso é normal. Não é normal, né? Então, assim, Deus, quando ele deu um corpo pra gente e, enfim, ele projetou cada pessoa, e essa pessoa teria um corpo, mas também alma e espírito, né, que habita nesse corpo, inclusive que para aqueles que querem é morada do próprio Deus. Então ele deu uma missão para cada um que seria cumprida através do nosso corpo. Não tô saudável, mas mesmo assim eu consigo realizar o que eu preciso. Mas a gente se limita. Não se limita? Com certeza. Quando você está muito acima do peso, é difícil fazer algumas coisas, né? Se você precisa viajar, enfim. Assim, quando você está muito acima do peso, é mais difícil. Não adianta falar, não é sim, é mais difícil. Eu posso falar porque eu participei em todas as etapas, quando eu estava bem gorda e magra. Então é muito mais fácil, quando você vai para um lugar muito quente, você não passa mal, né? Assim, são pequenos detalhes que quando a gente está com a mente muito fechada
e a gente não percebe. Porque às vezes quando você tá muito gordo, você não percebe que você tá gordo. Você não acha que você tá tão gordo quanto você tá. Às vezes você olha no espelho, você fala, tá, tô, mas você não tem a real dimensão. Eu não tinha, assim, às vezes quando eu tirava foto de corpo inteiro, eu falava, gente, o que é isso? Né? Eu falo, o que tá acontecendo? Então, realmente, te deixa mais limitado, né? Não que você não vai fazer, você não vai conseguir fazer, vai conseguir fazer, mas se você tiver um corpo menor, você vai conseguir desempenhar melhor aquilo que você se propôs a fazer. Para quem conhece a Letícia há alguns anos, viu todo esse processo acontecer, como eu, que conheço a Letícia há alguns anos, já dei aula para ela, né, de canto. A Letícia tem uma voz lindíssima, cantando, falando, é doce de voz, é linda por fora agora e por dentro, é completa. Sabe que ela venceu essa fase, realmente é algo que ela virou uma página, né? E é uma conquista muito grande. Hoje ela consegue fazer vários projetos que são importantes para a vida dela, profissional, pessoal, né? E graças a esse foco, essa perseverança, essa força de vontade que ela teve. Então, parabéns, Letícia. Obrigada. Que Deus continue te abençoando aí, para você continuar linda assim e vencendo, né? Que é uma vitória muito grande o que ela conquistou. Só para lembrar, então, para o pessoal visitar o seu perfil, é Letícia F. Leal. Isso, no Instagram. Letícia F. Leal no Instagram. Obrigada.